Diz assim a palavra do nosso Deus: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui à igreja de Éfeso, e esses versículos são a continuidade dessa digressão que ele faz aqui a partir do começo do capítulo 3, quando ele diz: por esta causa, Paulo, e ao mencionar isso, ele mostra a sua intenção de interceder por aquela igreja, por aqueles irmãos de Éfeso, e movido especialmente por aquilo que ele trata na segunda parte do capítulo 2, acerca dos resultados da obra reconciliadora de Cristo. Aqueles irmãos haviam sido reconciliados por Cristo, haviam sido convertidos a Cristo, e Paulo então ora, ele mostra esse desejo de orar por aqueles irmãos, por causa dos resultados disso, por causa dos resultados dessa conversão, ou dessa mudança de vida operada por Cristo Jesus na vida daqueles irmãos. E quando Paulo trata isso, irmãos, ele não pode passar imediatamente para a oração sem mencionar o seu próprio nome. Veja que ele mostra a intenção de orar pela igreja, mas aí ele menciona o seu nome: por esta causa, Paulo. E aí ele não pode deixar, irmão, de fazer essa digressão aí acerca do seu ministério. Ele começa então agora a falar acerca do seu ministério e o seu comissionamento, por Deus para ser pregador do evangelho aos gentios. E ele menciona que ele estava preso, mas ele estava preso por causa da sua fidelidade à palavra. E ele ora para que aqueles irmãos eles não ficassem tristes por isso. Eles não ficassem tristes por causa da sua prisão, mas que eles se alegrassem, se animassem, porque inclusive ele diz que ele não se considerava prisioneiro de César, mas prisioneiro de Cristo. E isso para Paulo, irmãos, era glória. Isso para ele era glória. E nesse dia, irmãos, quando nós agradecemos a Deus por mais um ano de vida que Ele concede ao nosso pastor, reverendo João Batista, eu gostaria de considerar alguma coisa, ou algumas coisas sobre algo que tenho certeza tem um lugar especial reservado no seu coração, alguma coisa que ele tem extrema importância na sua vida, alguma coisa que ele tem como preciosidade na sua vida, que é o ministério pastoral. E nada mais apropriado nesse dia nós lembrarmos a ele esse grande presente que ele recebeu de Deus, de ser ministro da palavra, de fazer parte do ministério pastoral. E é muito importante, irmãos, que nós consideremos acerca dessas declarações preciosas aqui que Paulo faz acerca do seu ministério. É isso que ele faz aqui. Ele faz aqui declarações preciosas acerca do seu ministério. E que declarações são essas, irmãos? Que declarações são estas?
especialmente aqui nesses 2 versículos que nós lemos, versículos 8 e 9, que eu quero considerar com os irmãos nessa noite. Vejam, irmãos, que em primeiro lugar ele revela a sua própria humildade. Observe a maneira humilde como Paulo faz essa autoavaliação de si próprio como ministro do Evangelho. Versículo 8: a mim, o menor de todos os santos. Veja que aqui, irmãos, não é algo inusitado. Paulo já fez essas declarações outras vezes. 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 15, no versículo 9, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Lá na sua carta a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, logo no capítulo 1, versículo 15, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então vejam, irmãos, que o apóstolo Paulo não poupa palavras para exaltar o seu ministério. Mas também, irmãos, ele não poupa palavras para demonstrar a concepção que ele tinha de si próprio. A concepção que ele tinha de si próprio como pessoa. Ele não passava do maior dos pecadores. Ele não passava do menor de todos os santos. E sequer, como ele mesmo diz, era digno de ser chamado apóstolo, porque se não bastasse, irmãos, a sua própria consciência pecadora que ele tinha, e todos nós temos, não bastasse, irmãos, a sua absoluta insuficiência de muitas coisas, como ele afirma à igreja de Corinto, ainda ele se preocupava, ele pairava na sua mente essa lembrança de que ele perseguiu a igreja de Deus. Veja que por todos os santos, os irmãos sabem muito bem o que significa essa palavra. Cada crente em Cristo Jesus é um santo, ele é santificado, separado, lavado pelo sangue do Cordeiro. E o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que ele se via, ele mesmo se via, e se via mesmo, irmãos, como expressando no seu coração como o maior dos pecadores, o menor de todos os santos. E Paulo aqui, irmãos, está revelando uma verdade sobre o ministério pastoral, que é aquilo mesmo que nós vemos na palavra de Deus, que apraz a Deus escolher as coisas loucas do mundo, as menores do mundo, e usar as coisas mais loucas do mundo para realizar os seus propósitos eternos. E exatamente, irmãos, para que a honra, a excelência do poder, a glória não sejam conferidas a homem nenhum, mas toda a glória, toda a honra sejam conferidas àquele que merece toda a honra, toda a glória nossa, irmãos, que é o Senhor na sua pessoa triuna, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não merecemos absolutamente nada, e Paulo sabia disso, irmãos. E, na verdade, quando Deus eleva pessoas do seu reino a uma posição de destaque, na verdade, irmãos, ao mesmo tempo, ele humilha essa pessoa.
ele humilha essa pessoa e torna essa pessoa pequena ao seu próprio olho. Porque essa pessoa, ao conhecer as verdades de Deus, ela tem uma avaliação de si próprio nesse sentido de ser o maior dos pecadores, o menor de todos os santos, os mais indignos, aquelas pessoas que não merecem sequer a manifestação da graça e da misericórdia do nosso Deus. Vejam, irmãos, que nós estamos falando aqui do grande apóstolo Paulo, da pessoa que nessa nova dispensação da graça, ela foi de maneira extrema utilizada por Deus para realizar toda essa obra que nós vemos na promoção do reino de Deus. Foi-lhe dado discernimento do conhecimento do Evangelho como ninguém. É por isso que nós vemos os escritos, os seus escritos, as suas cartas às igrejas. Mas nenhum ministro do Evangelho, irmãos, nenhum ministro do Evangelho é digno de exercer esta função, se não reconhecendo a sua incapacidade, a sua insuficiência, que não tem nenhuma possibilidade de exercer o seu ministério, a não ser pela misericórdia e graça de Deus. A não ser pela misericórdia e graça de Deus, e que não existe nenhuma outra explicação, irmãos, para que pessoas sejam chamadas para o ministério da palavra, a não ser pelo favor, pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. O apóstolo Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos. Mas, irmãos, além dessa humilde autoavaliação de Paulo, tão necessária para os ministros do Evangelho, nesses versículos Paulo fala também, irmãos, ligado intimamente a isso, da graça do ministério. Veja que ainda no versículo 8, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro essa ideia que ele tinha, quando ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Era assim que Paulo via seu ofício, irmãos. Era assim que o apóstolo Paulo via o seu ofício e a sua função como manifestação da graça de Deus. Veja como Paulo já fala isso no versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outras. Veja que ele já havia falado também no versículo 7, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Paulo tinha essa concepção, irmãos, que ele era ministro do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, por causa da graça de Deus. E é isso que ele define o ministério, irmãos, é graça. É dado, é presente de Deus. Ninguém, irmãos, ninguém pode por si próprio dizer: eu vou ser ministro do Evangelho. Ninguém pode fazer isso, irmãos. Porque ninguém tem autoridade para isso. Porque isso, irmãos, é graça, é misericórdia, é dom, é dádiva de Deus. Se os irmãos passarem um pouquinho aí, Efésios 4, na mesma página, no capítulo 4, veja que no versículo 7, Paulo diz assim,
e a graça foi concedida a cada um de nós. Ou seja, é uma coisa, irmãos, concedida. É algo que Deus dá. E eu repito, ninguém pode simplesmente dizer, olha, eu quero ser ministro do Evangelho. Porque é presente de Deus, irmãos, é graça. É concedido por Deus. E, infelizmente, irmãos, nós vivemos numa época em que nós vemos diversas igrejas e as pessoas observam pessoas que têm a habilidade de falar, a habilidade de ser líder na igreja e vão sendo colocadas, arregimentadas para exercer esse ofício, irmãos, sem nenhuma preparação, sem nenhuma provação. E aí, irmãos, nós temos visto períodos difíceis na igreja. E outro texto bíblico muito interessante fica em Romanos 10, 15. Quando o próprio apóstolo Paulo, ele diz, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. No sentido de que são comissionados para isso, irmãos. São chamados para isso. Essa graça é concedida, é dada. E o que o apóstolo Paulo está ressaltando aqui, que esse ministério é isso, é uma dádiva, é graça de Deus, é um dom de Deus, é comissão de Deus. É Ele quem autoriza as pessoas a dizerem, assim diz o Senhor. É Deus quem faz isso, irmãos, é graça, é dádiva de Deus. Mas, irmãos, além dessa humilde autoavaliação do apóstolo Paulo e da graça do ministério, destacando que o ministério é dádiva, é presente, é Deus que concede, Paulo também, de maneira especial, aqui nos fala, irmãos, acerca do conteúdo da pregação do Evangelho. Isso merece a nossa atenção também, a nossa reflexão, ainda no versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o quê, irmãos? O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, o que Paulo pregava, veja que o que ele afirma aqui é o conteúdo da sua pregação, que deve ser o genuíno conteúdo da pregação do Evangelho, de todo ministro da palavra. Nós certamente ressaltaremos aqui o que significa isso, irmão, mas eu gostaria antes de ressaltarmos aqui a maneira negativa, aquilo que não deve ser o conteúdo, aquilo que não deve ser o conteúdo da pregação dos ministros de Cristo. O conteúdo da pregação evangélica, irmãos, não deve ser, por exemplo, filosofia e especulação humana. Nós não estamos aqui, irmãos, para simplesmente filosofarmos sobre a vida, sobre aquilo que nós pensamos, sobre a minha ideia da vida, o que eu acho disso ou daquilo. Nós não estamos aqui para apresentar os nossos raciocínios, as nossas lógicas, ideias, imaginações. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós não fomos chamados para aqui chegar e dizer o que eu estou pensando daquilo, ou daquilo outro, ou filosofarmos acerca de determinada situação da vida,
ou de um período, ou de uma coisa ou outra, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado. Nós também, irmãos, nós não fomos chamados para pregar cultura, tradições humanas. Os irmãos sabem muito bem como igrejas estão cheias, aproveitando a cultura, as tradições, essas coisas que fazem parte do cotidiano para atrair pessoas. O apóstolo Paulo também, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 1 a 5, ele trata sobre essa questão dizendo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem, de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, também não deve ser conteúdo da pregação evangélica misticismo, novas revelações, coisas dessa natureza, que são condenáveis, irmãos. O apóstolo Paulo condena essas coisas. Vejam lá também Colossenses 2, 18, ele deixa muito claro isso, quando ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. Paulo chama isso de carnalidade humana. Carnalidade humana. Não é para isso, irmãos, que os ministros foram chamados. Nós não fomos chamados para benzer copo d'água. Nós não fomos chamados, irmãos, para benzer lenços, nem qualquer coisa dessa natureza, atribuindo coisas místicas. Pelo contrário, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que se alguém acrescentasse, adicionasse qualquer coisa ao evangelho pregado, inspirado por Deus na Bíblia Sagrada, deveria ser considerado anátema. Anátema. Maldito. E ainda que fosse um anjo do céu que aqui viesse e pregasse um novo evangelho, fosse considerado maldito, anátema. A igreja, irmãos, tem como alicerce firme o ministério apostólico. E isso Paulo fala nessa mesma carta, no capítulo 2, versículos 20 a 22, edificados, a nossa base, irmãos. Imaginem um prédio, um edifício, a base desse prédio é esse ensinamento apostólico que nós temos na palavra de Deus. Por isso que ele diz: edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E finalmente, irmãos, sabendo que muitos são os enganos, muitos são as pregações enganosas nos dias de hoje, nós não fomos chamados para pregar saúde, prosperidade. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Mas o que é que deve constituir? Qual deve ser o conteúdo da pregação dos ministros chamados por Cristo? E Paulo afirma aqui de maneira enfática o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Veja, irmãos, é esse evangelho que pelo próprio homem, por si próprio, o homem não consegue entender, irmãos. Ele não consegue captar, ele não consegue entender esse evangelho. Por si próprio, o homem ele não consegue discernir as riquezas de Cristo Jesus. Por isso que ele diz aqui, olha, são insondáveis. Essas riquezas, elas são insondáveis. Colossenses 2, no versículo 3, veja que ele fala, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. No versículo 9, ele diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essas riquezas insondáveis, irmão, essas riquezas que Cristo tem para nós, é esse o conteúdo que o apóstolo Paulo está falando. Essas riquezas que Deus preparou para o seu povo, para os eleitos. Essa obra perfeita que nos faz confiar nele como Senhor e Salvador da nossa vida. Qualquer outra coisa, irmãos, é desperdício. E nós, ministros de Cristo, fomos chamados para pregar esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E antes de encerrar, irmãos, eu quero ainda mencionar acerca daquilo que Paulo chama aqui da natureza do ministério. Qual é a natureza do ministério evangélico, do ministério pastoral? Está aí no versículo 9, irmãos. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Na verdade, irmãos, há uma tradução, essa tradução aí, manifestar a todos, e também uma tradução mais completa desse versículo 9, seria aí no começo, manifestar a todos, e lá no final desse versículo, através, que criou todas as coisas através de Cristo. Essa talvez fosse uma melhor tradução para esse versículo 9, porque não é nenhuma surpresa para nós, porque nós sabemos que todas as coisas foram criadas através de Jesus Cristo, e nada, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É isso que a Bíblia afirma, todas as coisas foram criadas por Cristo Jesus. E no Evangelho de João, o Evangelho trata disso, Paulo trata disso também, escrevendo aos Colossenses,
Mas tem uma palavra aqui, irmãos, que eu gostaria de chamar a atenção, e elucida, traz luz à nossa afirmação nessa noite, do ministério pastoral, da natureza. O que é o ministério pastoral? A sua natureza do ministério pastoral, que é essa palavra aí, manifestar, que não deixa de ser uma boa tradução aqui, mas a ideia seria aqui de iluminar. A ideia aqui dessa palavra seria de iluminar, brilhar, trazer luz. É isso que o texto diz aqui, trazer luz, qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas em Cristo Jesus. Paulo está lançando luz aqui, irmãos, sobre o verdadeiro ministério pastoral. E de maneira mais ampla aqui, esse ministério que é lançar luz, é lançar luz, irmãos, é iluminar. Porque nós sabemos que a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Ao mesmo tempo, irmãos, nós sabemos que esse mundo, ele nos é apresentado como um mundo que está em trevas. É um mundo que jaz no maligno. É um mundo que está em trevas. Satanás cegou os olhos das pessoas para que elas não vejam a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, não entendam esse plano eterno de Deus de salvar o seu povo pelo Cordeiro, né, pela obra eficaz, completa na cruz do Calvário. E aqui, irmãos, outra verdade que nós sabemos, que a igreja é a luz do mundo. Se os irmãos abrirem Apocalipse, vão ver essa definição, Apocalipse capítulo 1. João, ele trata dessa maneira, inspirado por Deus, Jesus falando, Apocalipse 1:12, vai dizer: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Os irmãos sabem que aqui está tratando da igreja, né? Está tratando da igreja. E também, irmãos, os ministros, prestem bem atenção, irmãos, os ministros da palavra de Deus, eles são apresentados na Bíblia como estrelas. E os irmãos sabem que o objetivo da estrela é ali pactado pela luz do sol, irradiar essa mesma luz a outros lugares. Vejam aí Apocalipse 1, versículo 20, nós temos essa definição dos ministros de Cristo. Apocalipse 1, 20, que diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os irmãos sabem muito bem, né, quem já conhece um pouco do estudo de Apocalipse sabe que os anjos da igreja são aqui tratados pelos ministros de Cristo. São os ministros, pastores da igreja de Cristo. Então vejam, irmãos, quando Paulo fala isso, ele lança a luz aqui acerca do verdadeiro ministério pastoral. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, nesse mundo que jaz em trevas, o diabo, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que se não lhes resplandeça a glória do Evangelho. É isso que a palavra de Deus diz, a glória de Deus na face de Cristo, e eles não veem isso, irmãos. Eles não enxergam isso. Eles não enxergam isso. E a igreja de Cristo, irmãos, ela é colocada neste mundo, como se fosse um candeeiro,
um candeeiro, uma luz para iluminar, para brilhar, para lançar luz. E os ministros, irmãos, são essas estrelas, com esse propósito de lançar luz, através da pregação das insondáveis riquezas de Cristo. Eles lançam luz sobre esse evangelho, através desse evangelho. Eles têm esse propósito, irmãos, de serem usados por Deus, para lançar luz nesse mundo em trevas. Não com misticismos, irmãos, não com filosofias, como eu já ressaltei, mas com o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, o ministro, ele não é um profissional eclesiástico. O ministro não está aqui somente para participar dos eventos da igreja. Ele não está aqui para ser simpático com as pessoas, mas ele está aqui para anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É para isso que foram chamados, irmãos. Eles receberam de Cristo, eles receberam de Deus para cumprir esse chamado, essa missão de lançar luz nesse mundo em trevas, para que essas pessoas que foram cegadas pelo diabo, elas possam enxergar, elas possam abrir os olhos, enxergar as riquezas de Cristo, o evangelho de salvação em Cristo Jesus, através desse evangelho que é anunciado, que é pregado através da boca dos ministros de Cristo Jesus. A nossa função é ser como igreja, irmãos, luz, estrela, brilhar, jogar luz, ser instrumento para a comunicação desse evangelho, dos mistérios de Deus, outrora oculto, e agora revelados através da palavra de Deus. E o senhor reverendo João Batista é um desses ministros. O senhor teve o privilégio de ser chamado, essa honra de ser boca de Deus, e que nesta noite queremos agradecer por sua vida, por mais um ano de vida, e por essa honra, esse privilégio que Ele te deu de ser ministro da palavra, pregador das insondáveis riquezas de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.